Queridos estudantes, nós aqui vamos cuidar no dia de hoje de um tema extremamente importante à magistratura, ao concurso de ingresso, que é aquela crucial fase da investigação de vida pregressa ou sindicância de vida pessoal, a qual é um divisor de águas entre as fases escritas e a fundamental fase oral dos concursos de ingresso à magistratura. Precisamos identificar em que consiste, como funciona, recorribilidade a respeito, e num plano inicial nós temos a honra de poder, então, identificar que aqui Zé Francisco exerço a magistratura federal e no magistério tenho a honra de compor o corpo docente do SERS. Nós aqui, em especial voltados a todos os estudantes, inclusive os que nos acompanham por YouTube, teremos a missão agradável de bater um papo com vocês, de trocar ideias sobre esta angulação. Na magistratura, nesses quase 25 anos de exercício, predomina a atuação em varas de jurisdição conjunta, quais sejam de esfera civil e criminal. E aqui, então, sim, senhores, antes de propriamente desfecharmos essas três esferas de tranquila, serena, agradável abordagem junto a vocês todos, nós vamos recordar quão fundamental é que você atente, companheiro, companheira, para o edital. O edital é a lei do concurso, como também nos certames licitatórios, o edital é a lei dos contratos, que assim se consumem, de modo que todos tenhamos que deter muita atenção aos meandros, aos detalhes, aqui, notadamente, quanto a esta fase de sindicar, de investigar a vida pregressa de cada qual de nós, candidata, candidato. Tudo bem, doutores? Eu faço um parêntese para ilustrar que 26 anos atrás, o edital de ingresso ao Colendo Tribunal, a magistratura que a ele pertence, nós tínhamos lá uma previsão sobre a fase oral e, evidentemente, observada a qual nós pudemos realizar a nossa prova oral, felizmente chegando a este milagre do ingresso ali a esta última etapa primorosa, observando o detalhe de que o número de inscrição, a data de inscrição, ela definiria o momento da fase oral para aqueles que aprovado fossem. Como na ocasião nem sequer tínhamos os 25 anos mínimos de idade, tivemos de aguardar por coincidência o aniversário, logo em seguida, ao final do período de inscrição, pudemos realizá-la, de modo que, doutores, isso também é algo exemplar, algo icônico aqui que tem que ser considerado. Tudo quanto do edital conste, estudem, esmerem-se, e neste ângulo da investigação de vida pregressa, também. Último introito, muito importante, doutores, diz respeito exatamente à carreira nobilíssima, maravilhosa, realizadora, mas também espinhosa, desafiadora, complexa, densa, que é a de que cada candidato, em obtendo o sucesso, o êxito final nas fases orais e ingressando, vai ter, evidentemente, a todos esses enfrentamentos que os realizar com serenidade, com recato, com tranquilidade, e isso tem a ver, portanto, desde já a vida toda nossa, enquanto vida pregressa, entre aspas, enquanto vida social, e, portanto, tendo aquela tranquilidade de que, numa fase como esta, os desfechos técnicos são dois. O predominante, o que sempre se espera, que é, aspas, o nada consta, no sentido de inexistir nenhum tipo de rusga, de mácula que venha a contrariar o que se espera do candidato, da candidata, ao ingresso a tão nobre e tão complexa, tão densa missão. Esse alerta é feito porque, embora óbvio a tudo, os doutores aí, na tentativa, na luta, os companheiros de ingressar, evidentemente, se ainda alguma dúvida paire sobre algum gesto em sociedade que queiram realizar ou não, praticar ou não, alguma conduta, que lhes venha a gerar dúvida, evidentemente o melhor é que não as realize, para depois não se arrependerem de algo que possa os prejudicar no atendimento ao perfil que se deseja do candidato à magistratura e dessa fase que é de apurar, eventualmente, determinadas condutas, condições, aspectos que possam atrapalhar, possam obstar a que você, candidato, candidata, chegue à sublime fase oral e, potencialmente, tomara, venha de obter sucesso à carreira da magistratura. Aqui tudo isso é feito e logo em seguida abordaremos ao mérito com vocês, numa iniciativa, como vocês sabem, desse colosso de instituição que é o SERS, do qual fazemos parte do corpo docente com muita honra e que nos dá toda a estrutura para transmitir as matérias e que se coloca ao lado de vocês, todos nós do corpo docente, exatamente como hoje aqui, para tirar dúvidas, ou seja,
a todos vocês, estudantes que acompanhem pelo YouTube, por outros mecanismos, exortamos aqui, participem do canal CERS, notifiquem lá a sua like, a sua participação, a sua curtida, questões concretas envolvendo exatamente essa fase, tragam para que possamos resolver. Todos aqui estamos engajados em colaborar para o seu melhor preparo às carreiras de ingresso, sim, também à magistratura, como é aqui na espécie a nossa abordagem. Senhores, queridos companheiros, esta fase, então, sindicância da vida pregressa, consta dos editais todos da magistratura. Como destacado, ela tem por objeto exatamente apurar aquilo que se nominaria de uma conduta moral, uma conduta social, ilibada, tranquila, serena. Lá no penal, no 138 ou 140, vocês podem recordar a questão da honra objetiva, do conceito que se tem em sociedade. E, portanto, sim, senhores, se é nisso que consiste essa etapa, temos uma douta comissão de concurso, sempre formada por número ímpar, no mais das vezes 5 membros, os eminentes desembargadores da corte que realizam o concurso, 3 deles, mais 2 representatividades de máxima importância, que são exatamente relacionadas à nobre carreira da advocacia. A OAB faz a sua representante, o seu representante ali, doutora advogada, doutor advogado, e o professorado, sim, o magistério jurídico superior faz-se sempre presente com uma doutora professora, um doutor professor, perfazendo um total de 5, um dos quais será o presidente desta comissão de concurso à magistratura. É perante este órgão, doutores, então, que os nossos documentos pessoais, esse é o segundo momento, como funciona, que os atentem para o edital, sempre o edital, encaminhem os dados objetivos, os elementos, antecedentes e tudo mais, e tudo isso formará um procedimento administrativo individual, sigiloso, cuidadoso, respeitoso, afinal é a imagem de cada qual dos candidatos, candidatas que está em questão, e se houver, o momento temporal é esse, o instante aí, o limite é este, se houver aprovados, os que forem aprovados nas fases escritas e se endereçarem à fase oral, terão justamente essa ocasião para que a comissão de concurso aprecie a esta angulação. É neste momento também, no mais às vezes, o exame de saúde física, rigidez mental, psicotécnico e investigação da vida social, sim, senhores. Portanto, se é nisso que se compreende esta etapa, também crucial aos concursos de ingresso à magistratura. Como já sinalizado, doutores, o que se espera? Evidentemente, é que de 2 desfechos, um comum, o fisiológico, o normal a tudo, é que cada candidato tenha a sua condução ao oral ratificada por uma lista de classificados e aprovados para a fase oral, sem problemas, porque a sua vida passada, a sua vida presente, os fatos que o envolvam, que a envolvam, evidentemente em nada desabonem aos valores que aquela douta comissão de concurso à magistratura tenha como norte, como mira. Excepcionalmente, pontualmente, pode, porém, vir de acontecer patologicamente, como queiram, de uma maneira anormal, sim, constar algo que contrarie aos valores daquela douta comissão de concurso. E então lembrem os senhores que no processo civil, notadamente, como no processo penal, os colendos tribunais, os eminentes embargadores e nós, nas varas, no primeiro grau, temos sim a missão, por vezes, de converter em diligência, de dar oportunidade àquele que é envolvida, de esclarecer. Tem editais de concurso, aqui examinamos para bater um papo aqui com vocês, que exatamente registram isso, o edital, que a comissão se dará a oportunidade de trazer, sim, ao próprio candidato, candidata, alguns elementos que ofereçam dificuldade para ouvir a esse candidato, antes de deliberar. Também recordem os senhores que, como toda deliberação, seja monocrática, inicialmente, do doutor é presidente da comissão, seja depois colegiada em grau de recurso para a própria comissão de concurso, tudo isso tem que ser devidamente motivado, fundamentado, na hipótese de não constar o seu nome, o nome do candidato, candidata, como aprovado para a fase oral, como classificado para realizar a prova final de perguntas aí fundamentais para o ingresso à magistratura. Então, doutores, esta atenção para a qual devamos ter, ok? De perceber que a nossa ampla defesa, na hipótese de alguma restrição, será sobejamente exercida na medida exata em que haja motivação técnica para que este ou aquele candidato não seja conduzido à fase oral. Tecnicamente, na terceira angulação da dinâmica de como funciona, realizada a divulgação dos nomes, se algum candidato, candidata deles não consta, tem um prazo exíguo, no mais às vezes de 2 dias, para interpor recurso perante a comissão, o colegiado, que vai, então, sim, senhores, apreciar, sim, e deliberar a respeito, mantendo
a douta decisão do eminente desembargador, desembargadora, presidente da comissão, ou reformando, sim, para que reconduza o candidata ao certame. Esta é a soberania do colegiado a respeito. Está claro para os doutores assim? É neste passo, então, que a gente chama a atenção também para o seguinte: em vindo de não dar certo, em vindo de também se manter o insucesso para ser conduzido o candidata à fase oral, aí o caminho ao amplo acesso ao judiciário, sobre o qual a gente tem trabalhado aqui nos cursos de ingresso, sim, às carreiras jurídicas, elucidando aquela temática de que o judiciário, se por vícios formais, solenes, processuais, ele naturalmente tem a missão, o dever de, encontrando-os, esses superáveis, reconduzir em tese o candidata ao certame, se esta for a questão. Então, vocês percebam, tendo sido de insucesso o recurso administrativo ao colegiado comissão de concurso, esgotado um duplo grau, entre aspas, deve-se levar ao próprio judiciário, porque a comissão de concurso, a rigor, está exercendo uma função administrativa, uma função atípica do judiciário, que também lhe é pertinente. E aí, então, vai se judicializar, sim, ao judiciário com função fim de jurisdição judicante, para que este, então, se o debate for formal, for procedimental, em entendendo o contrário, reconduza a candidato. Quanto ao mérito mesmo do debate, doutores, percebam, a comissão, por unanimidade, por exemplo, por maioria, manteve a desclassificação, não vai conduzir a candidato por este ângulo da sindicância devida pregressa. Aí, então, sim, senhores, ao nosso ver, muita dificuldade haverá para que uma veneranda decisão pretoriana do judiciário possa vir a substituir a um colegiado que tecnicamente afirmou que aquele candidato não está apto, por problemas de vida pregressa, a sim vir a participar da etapa final do concurso à magistratura. Todavia, natural que em casos concretos pontuais, até isso mesmo, esse mérito administrativo, em situações singulares, possa vir de ser substituído por uma atuação do judiciário em judicatura, em função de jurisdição realmente judicial. Embora, repita-se, no mérito administrativo muito difícil que isso venha a acontecer. O cuidado que temos que ter em termos de competência jurisdicional, por favor, companheiros, é o seguinte: estará a se desafiar perante o judiciário a uma veneranda decisão de um órgão da própria corte. E então a competência haverá de ser aquela estabelecida nos regimentos internos dos egrégios tribunais nos termos do 96 da Constituição. É outra função atípica do judiciário, que é a de legislar, de editar suas normas. Então, o regimento é que haverá de identificar qual o órgão, o juiz ou a qual, como queiram, que tenha competência acima daquela comissão para reapreciar atos. Por exemplo, o egrégio órgão especial da corte, que assim seja identificado, ou outro ente componente da corte, outro órgão fracionário ou colegiado, que venha a ter atribuição competencial. É a ele que endereçaremos, por exemplo, mandado de segurança, não havendo necessidade de dilação de provas, é a ele que endereçaremos ação de conhecimento, se houver necessidade de dilação de provas incompatíveis com essa via angústia, essa via concentrada do mandado de segurança, e então, natural que neste afã deve a candidato, manejar o chamado efeito suspensivo, um grau liminar de apreciação que, pelo menos, recoloque a candidato no certame, porque o oral, olha aqui, já estará sendo designado. É aquele raciocínio próprio a todos nós da magistratura do que reversível e reversível. Reversível, tecnicamente, em princípio, ao que parece, é recolocar, havendo elementos de plausibilidade aí, a candidato no certame, mais à frente no mérito, se vier a ser desfeito a isso, pelo menos participou, teve assegurada a sua oportunidade. Ao reverso, se negar agora, em grau de liminar, a participação no certame oral, isso será de difícil recomposição ao depois, porque já superada a fase oral, ainda que o mérito, entendem, fosse de sucesso, em tese haveria imensa dificuldade, mas tecnicamente possível, de se recompor uma douta comissão de concurso para realizar uma prova oral para aquela exclusiva candidata, aquele exclusivo candidato, que, não beneficiado por eventual veneranda liminar, tenha depois no mérito ganhado aquela discussão em esfera judicial. Portanto, doutores, vocês percebam a quantos caminhos estamos envolvidos aí. E o destaque também de mérito mesmo é de que aqui, companheiros, a gente não vai descer, com todo respeito a detalhes de que motivos levariam ou não alguém a ser eventualmente barrado nessa fase, porque inclusive isso pertence às próprias diretrizes da douta comissão de concurso, do que conceba como sendo o conjunto de atributos, de requisitos fundamentais ao ingresso à magistratura, naturalmente, dentre os quais aquilo tudo que a gente recordou com vocês
vocês aí, o que se exorta que todos tenham, uma vida de tranquilidade, uma vida de recato, de serenidade, de sossego, como queiram aí, para bem poder desempenhar ao futuro aquela missão a que tanto almeja cada candidato na medida em que deseje ingressar à judicatura. Tá claro, doutores? Então, essas são colocações importantíssimas ao tema da sindicância devida pregressa. Sim, tem a etapa própria, tem o momento próprio, tem os documentos pessoais, os documentos objetivos nossos, e tem o douto julgamento da Egrégia Comissão de Concurso, feita inicialmente pela presidência, monocraticamente. O que se espera, o nada consta, é estar na lista o candidato para oral, porém, não constando, precisa haver o motivo pelo qual isso não aconteceu, em sendo exatamente dessa sindicância, dessa investigação de vida pessoal, que se possa exercer, então, ampla defesa diante de um venerando édito denegatório motivado, que vai ser levado ao colegiado, chamado aí comissão de concurso, que vai modificar ou manter. Em se mantendo aquela restrição, aquela não convocação oral, aí então a judicialização nos moldes aqui já trabalhados. Está claro? Assim, os companheiros estão compreendendo a colocação. Nós aqui, por exemplo, ilustramos os temas da jurisdição que são de convencimento variado e que também podem passar por isso as venerandas decisões do judiciário que possa rever ou não, venha de rever ou não, aos julgamentos que aligem a determinado candidato. Isso vai formando uma jurisprudência, o que vou lhes ilustrar, que nada tem a ver com isso, mas mostra como oscila a compreensão na magistratura, é inerente ao judiciário, a todas as cabeças que vão lavrando o seu convencimento do primeiro ao último grau, dentre todos os eminentes magistrados, dá-se como, por exemplo, aqui para nós, a Polícia Federal nega, por vezes, a um candidato a ser segurança privado com porte de arma ou que deseje fazer um concurso, uma prova de atualização, um curso de atualização, como o porte de arma está ligado à Polícia Federal, por vezes esse candidato tem antecedentes no sentido de uma ação penal, de uma investigação, não transita em julgado, mas que o envolva em porte de arma, agressões, ameaças, e então a Polícia Federal tendo normas autorizando a denegação, esse candidato impetra mandado de segurança e a gente, em primeiro grau, lavra de que isso realmente tem sentido técnico, como permitir o uso de arma se há, em relação àquele candidato, uma tramitação criminal ainda não transita em julgado, mas que exatamente apura temas que nuclearmente ou tangencialmente envolvam o uso de arma, a conduta agressiva ou não daquele que deseja ser um vigilante ou que deseja fazer um curso de reciclagem. Então, que todavia as egrégias instâncias superiores da nação, até o máximo pretório da nação, exatamente lavraram em sentido contrário, de que, não havendo trânsito em julgado, que, portanto, obste a participação do candidato, ele deve participar, sim, presunção de inocência em que pese para a esfera criminal, ela vale para essa angulação civil. E nós, então, nos dobramos a isso, nos curvamos para passar a adotar esse entendimento, porque, afinal, é o que se pacificou. Isso funciona desta maneira. Um dia, anos e anos à frente, pode ser que a Corte Máxima da Nação, o excelso pretório, numa potencial mudança de composição, ou revendo ou venerando o entendimento, possa ir em sentido contrário e, então, revigorar compreensões feitas em outras instâncias do judiciário. Isso faz parte do sistema nosso, ok? E pode, assim, acontecer. De toda maneira, era uma ilustração e voltamos ao timbre central. Doutores, é uma honra estar aqui conversando com os senhores. Participem a todos vocês de nossos canais em YouTube, façam suas notificações, suas likes, suas curtidas, subscrevam as assinaturas de cursos, sim, do SERS, que, portanto, tem uma instituição aí com uma estrutura realmente corpórea, uma estrutura física, uma estrutura de conteúdo imensa. Os colegas no magistério estão todos aqui ao seu dispor. Outras apresentações dessa se sucederão exatamente com esse propósito, te preparar da melhor maneira, trazê-lo aí para o ingresso às carreiras, a que você mais almeje, a tudo isso que se deseja com essa intervenção aqui com os senhores, e dessa forma estamos ao seu dispor. Façam perguntas aí nas manifestações e vamos juntos, senhores. Um abraço.